José habitou no Egito. O Jacó teve 12 filhos. O filho de Jacó cuidava das ovelhas do pai dele no deserto. E o José levava merenda para os seus filhos, para os filhos de Jacó. O José levava merenda para os filhos de Jacó, que eram seus irmãos, no deserto. E os filhos de Jacó, que eram os 10 filhos de Jacó, irmão de José, passou a odiar o José. O José contava os atos que seus irmãos praticavam com Jacó. Os irmãos de Jacó, os 10, começou a odiar o José. O José sonhou um sonho. Ele disse ao seu pai Jacó que o sol e a lua, as estrelas, se inclinavam para ele. O Jacó disse: tu acha que eu, tua mãe e teus irmãos vai se inclinar para tu? E o José também contou para seus irmãos que ele colhia trigo com seu pai e seus irmãos. E ele jogava o feixe de trigo dele. E o feixe de trigo do seu irmão se inclinava para o feixe de trigo que ele jogava no chão. Mas os irmãos de José odiavam ele cada vez mais. Certa vez, e seus irmãos estavam no deserto, seu pai mandou José levar merenda para os seus irmãos. E ele viu José e disse: leve um sonhador. Disse: vamos matar. Resolveram matar o José. E tinha ali uma fossa no deserto. E pegaram José e jogou José na fossa. Ia passando um mercador, comprador de escravo. Eles tiraram José e venderam José para ser escravo no Egito. José foi levado para o Egito pelos mercadores. Lá no Egito, José foi comprado pelo Potifar. Potifar era o capitão do exército do rei Faraó. E o José foi trabalhar na casa do Potifar, sendo escravo do Potifar. E a mulher de Potifar incentivava José. Louvado seja Deus. Incentivava José para querer José tivesse relação com ela. E certa vez o José estava perto da piscina e a mulher do Potifar atacou José. Como José fugiu dela, ela gritou acusando José que José tinha tentado violentar ela. E José foi preso pelo Potifar. E tinha dois presos ali com José, o copeiro e o padeiro. E o padeiro, mas o copeiro tiveram um sonho. E ele contou o sonho para José. Ele disse que sonhava um sonho. O copeiro sonhou um sonho. Que estava com um cesto de pão. Apesar do céu vinha comer todo o pão do cesto. E o copeiro sonhou o sonho, dizendo que ele espremia a uva no copo e entregava para o rei Faraó. José disse para o copeiro: tu vai voltar ao teu trabalho, tu vai entregar novamente a taça de vinho para o rei Faraó. Falou para o padeiro: tu vai ser enforcado, Exato do céu vai te comer. E da maneira que o José contou o sonho, interpretou o sonho do copeiro, aconteceu. Foi enforcado. E o copeiro voltou novamente a trabalhar no palácio, entregando a taça de vinho para o rei Faraó. E o rei Faraó contou. O rei Faraó teve um sonho: duas vacas
ele estava no meio do rio, e umas vacas gordas se levantavam, e as vacas magras comiam as vacas gordas. 7 vacas gordas e 7 vacas magras. As 7 vacas magras engoliam as 7 vacas gordas. E 7 espigas de milho também se levantou cheia. E 7 espigas banguela. E as 7 espigas banguela devoravam as 7 espigas cheias. O faraó chamou seus servos, cantadores, sábios, agir feiticeiros, magos. Não puderam interpretar o sonho. O rei faraó ficou muito furioso com seus servos, porque não interpretaram o seu sonho. E o copeiro disse para o rei faraó que o José interpretava sonho. José estava na prisão e ele sonhou seu sonho, e aconteceu da maneira que ele sonhou. E o padeiro também, da maneira que sonhou, aconteceu. Louvado seja Deus. E o faraó mandou vir José, e ele contou o sonho para José. E o José interpretou o sonho do rei faraó. Da maneira que o José contou o sonho para o faraó. O faraó aconteceu. José disse: faraó, as 7 vacas gordas é 7 anos de abundância que vem para o Egito. E as 7 vacas magras é o mesmo 7 anos de grande fome que vai vir para o Egito. E as 7 espigas cheias é os mesmos 7 anos de grande abundância. E as 7 espigas magras é os mesmos 7 anos de fome, que é o sonho das vacas magras. Com as espigas magras é um só. E mesmo da vaca gorda, com as 7 espigas, com as 7 vacas magras, o sonho é um só. Louvado seja Deus. É 7 anos de fome que vem para o Egito. As 7 espigas magras. E as 7 vacas magras é os mesmos 7 anos de fome. E as 7 espigas cheias. E as 7 vacas, e as 7 espigas magras, e as 7 vacas gordas, são os 7 anos de fartura. E o faraó perguntou para José: o que posso fazer para livrar desse mal? Diz: você coloca homem sábio, entendido, para coletar a 5ª parte de todo o cereal do Egito, que produzir e armazenar para os 7 anos de fome que vai vir no Egito, 7 anos de seca. O faraó disse: José, não tem outro a não ser tu. E o rei faraó elegeu José para ser governador do Egito. Deus abençoe.